Pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cris Schneider, faço parte do time de eventos aqui do Instituto Caldeira. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos vocês e dos nossos palestrantes. E antes de eu dar início ao Talks, eu vou falar alguns avisos. Amanhã, dia 24, nós temos o nosso rap aqui no Jardim, a partir das 17 horas. Então, quem ainda não se inscreveu, corre, que ainda dá tempo. E quinta-feira também é dia de Caldeira Pitch, e vai ser um pitch especial em collab com o Banco do... com o Cubo Itaú, vai estar bem legal. E no dia 1º de junho, a gente tem o Caldeira Jazz, a partir das 18 horas, na Caldeira. Então, todos esses eventos e muitos outros estão no nosso Simpla. Não deixem de vocês conferirem. E vou chamar aqui, então, o Felipe Beck, da Beta House, e o Arthur Malcom, do Quinto Andar. Palmas, pessoal. Alô, alô. Obrigado, bom dia. Super obrigado por ver todos vocês aqui. A gente ficou super feliz quando soube que foi um dos eventos com o maior número de inscrição aqui do Caldeira. E isso nos deixa bastante... Olha só! A régua está cada vez mais alta aqui, a pressão está aumentando. Turma, a gente vai fazer uma dobradinha aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre uma parte um pouco mais didática, introdutória do tema de hoje, que são os OKRs, uma ferramenta importante para evoluir a inovação, evoluir a estratégia, evoluir a disrupção. E depois que eu trouxer um pouquinho de contexto, eu vou passar a bola para o Arthur, trazendo o estudo de caso, trazendo o que ele vem praticando como diretor de estratégia e operações dentro da Quinto Andar. Tá bem? Vamos ver. Então, pessoal, para quem não sabe, a Beta House é uma consultoria. Nós iniciamos no Vale do Silício, temos um braço de educação e um braço de consultoria, um braço de imersões também. A gente trabalha com estratégia e inovação. O Pedro e o Beto, que estão aqui na frente, são os meus sócios. E, antes de mais nada, eu queria começar, para a gente começar aquecendo aqui, perguntando para vocês, o que vocês veem nesse slide? Um de cada vez. Sharon, o que tu vê aqui, Sharon? Uma evolução de alguns sistemas, né, de algumas ferramentas que antes eram bem... Na época eram boas e hoje já estão ultrapassadas. Muito bem. O que mais? Mudança. O que mais? Oi? Inovação. Grande Vantro. O que mais? Dou-lhe uma. Normalmente as pessoas, quando começam a olhar esse slide aqui, começam a prestar atenção assim, pô, a partir de onde que se começa a se lembrar, né? Tem gente aqui que já está um pouquinho mais para a esquerda, tem uns aqui que... Quem aqui chegou a jogar o jogo da cobrinha? Ah, o jogo da cobrinha era um clássico, né? Daí o Blackberry, pô, quando eu ganhei o Blackberry, eu ganhei às 5 da tarde, assim, achei importante sair com aquele celular, assim, achando que parecia que eu estava em Wall Street, assim, né? Pô, um Blackberry. 9h30 da noite estava meu gerente mandando mensagem, assim. Hoje em dia é comum, né? Todo mundo manda mensagem toda hora, mas naquela época não era. Mas, enfim, pessoal, o que a gente vê aqui é uma série de empresas que já tiveram participações enormes nos seus mercados, né? Se a gente pegar a Nokia, teve mais de 70% do mercado mundial de smartphones. Imagina ter 70% de um mercado mundial. E mesmo assim, alguém tem Nokia aqui hoje? Ninguém, né? O que isso nos mostra? Que não adianta ser uma empresa grande e nem ser rica. Dentro de um contexto de mudanças muito rápidas e muito aceleradas, a gente precisa também ter a capacidade de se transformar, né? E quanto maior os movimentos de mercado, maior a necessidade da gente se transformar. E justamente a partir desse pretexto de que eu ser grande e ser rico não é mais suficiente, aliás, muito pelo contrário, porque muitas vezes a gente é muito grande, fica mais difícil de a gente
mudar a rota do nosso navio, né? Ou então mesmo quando a gente ganha muito dinheiro, isso acaba fazendo com que a gente fique um pouco menos ligado nas ameaças do mundo, porque a gente parte de um pretexto que a gente está fazendo certo, e aí a gente fica com o sinalzinho menos atento. A gente precisa, então, trazer esse poder de transformação que vai fazer com que os negócios se mantenham vivos e competitivos mesmo dentro de cenários de mudanças rápidas e profundas. E aí, trago aqui um pouco da história dos Estados Unidos, porque quem conhece os Estados Unidos sabe que a parte leste dos Estados Unidos, em que a gente tem ali Boston, Nova York, etc., a gente tem uma indústria, uma economia muito mais formal, né, de indústria farmacêutica, mercado financeiro, etc., etc. O próprio setor automotivo ele se espalha um pouco mais para o meio dos Estados Unidos, mas ele é um setor muito tradicional e que vem fazendo o planejamento estratégico de uma forma também tradicional, né? De 3 em 3 anos, olhando para uma visão de futuro de 3 anos, olhando para fazendo planos de ação em 3 anos. E essa era uma maneira de fazer planejamento estratégico em que praticamente a gente pegava lá o cenário otimista, o realista e o pessimista e botava mais 12 colunas para a direita no Excel e estava feito, porque as mudanças aconteciam de uma maneira muito pouco latente. E isso acabava gerando uma certa limitação, vamos dizer assim, em relação ao quanto que a gente teria de impacto externo nos nossos negócios. A partir do momento que o Vale do Silício começou a se desenvolver, isso aconteceu, muita gente fala de Vale do Silício, mas o Vale do Silício é uma região com muito silício, né, que é um componente dos microchips, e durante a Guerra Fria, o governo americano começou a aportar muito capital nessa região, porque ali tinha tanto silício, quanto universidades como Stanford, aliás, foi onde o Arthur fez MBA, aliás, me lembrei que há 5, 6 anos atrás a gente se encontrou lá, né? Mas, tá voltando na questão do Vale do Silício, se eu for me perdendo aqui, vocês me ajudam, tá? Que de vez em quando a gente sai falando aqui. Então, o governo americano começou a botar muita grana no Vale do Silício e desenvolveu uma indústria de tecnologia muito forte. Essa indústria de tecnologia, né, e hoje a gente tem uma série de startups, de big techs, etc., olharam para aquela forma de fazer planejamento estratégico e disseram assim, isso aqui não funciona dentro do nosso negócio. Porque a gente não tem a capacidade de olhar 3 anos para frente, porque a gente está num contexto de mudanças e imprevisibilidade muito grande, assim como a gente não tem a menor capacidade de pensar num plano de ação de 3 anos. Então, como é que a gente vai fazer? E essa turma do Vale do Silício, uma turma mais disruptiva, mais inovadora e mais acostumada a esse contexto de incerteza, começou a trabalhar num formato de planejamento estratégico que pressupõe uma visão de longo prazo muito maior do que os 3 anos, do que a galera mais tradicional praticava. Então, começou a olhar para a visão de longo prazo, para 10, 20, 30 anos, a partir daí veio o propósito, a partir daí veio o MTP, né, para quem leu Organizações Iniciais, o propósito transformador massivo, ou então o Golden Circle, né? E dentro desse contexto a gente começou a ter então uma ideia do que a gente quer chegar numa visão um pouco mais até romantizada, um pouco mais empírica, etc. E os planos de ação mais curtos, planos de ação não de 3 anos, mas sim de 3 meses, planos de ação que passaram a ter muito mais capacidade, tanto de nos defender contra ameaças do mercado, quanto de nos preparar para aproveitar a oportunidade, coisa que um planejamento estratégico tradicional não faz. Porque quando eu tenho uma visão de 3 anos, e um plano de ação de 3 anos, e as mudanças no mundo começam a ocorrer, eu tenho uma decisão para tomar. Ou eu vou seguir aquele plano, ou então eu vou seguir o que o mercado está dizendo que eu tenho que fazer. Normalmente, a gente vai, logicamente, entender que o mercado é importante e a gente precisa receber esses sinais e atuar. E, com o tempo, o planejamento estratégico, que chamou a consultoria, gastou um monte de dinheiro, horas e horas do sócio, das principais lideranças, para construir aquele documento tão importante, com o tempo ele começa a ficar um arquivo salvo, né, em alguma pasta, no computador de alguém, chega setembro, outubro, novembro, ninguém mais olha para aquele planejamento estratégico, porque aquilo já não reflete mais um guia, uma orientação do que a empresa deve seguir. E aí, pessoal, dentro desse contexto, então, a turma do Vale do Silício
incorreu a essa metodologia chamada OKRs, que não é só um propulsor de resultado, mas é um grande propulsor de inovação, em que a gente tem o O de objetivos, ele pressupõe, então, o que deve ser alcançado, e a gente tem o KR, né, os Key Results, como resultados chaves, que pressupõem o como a gente vai chegar até lá. Eu já vou explicar um pouquinho, como a gente combinou aqui, eu vou dar uma parte um pouco mais didática dos OKRs, e o Arthur vai falar um pouquinho mais sobre o case prático que ele tem atuado dentro da Quinto Andar. Mas antes da gente entrar, eu vou falar um pouquinho da história dos OKRs, né? O OKR ele foi muito difundido por um cara chamado John Doerr, a partir desse livro que chama Measure What Matters, ou em português, Avalie o que Importa. Alguém já leu Avalie o que Importa aqui? Bem bacana. Quem conhece OKRs aqui? Quem tem uma boa... Pô, então estou falando com uma turma de profissionais aqui, não devia nem estar falando o que eu estou falando, mas só para a gente fazer um alinhamento para a parte do Arthur, meu objetivo aqui é atrapalhar o menos possível a parte dele. Esse cara aqui, que se chama John Doerr, ele foi um grande executivo da Intel, ele começou como engenheiro de software, acabou sendo do corpo diretivo, teve ações da Intel. Quando ele vendeu a participação dele no final da década de 90, ele começou a ser um investidor serial e investir o dinheiro que ele tinha feito lá na Intel em um monte de startups. Uma dessas startups se chama Google, e ele comprou, naquela época, 11,9% do Google por 12 milhões de dólares. Olha que barbada, né? Menos de 100 milhões de dólares o Google naquela época. E aí ele chegou para uma reunião com esses dois carinhas aqui, que são o Sergey Brin e o Larry Page, e disse assim, cara, beleza, agora eu estou dentro do negócio, qual é o objetivo de vocês? Eles falaram lá um monte de objetivos. Ele, pô, tá, mas se a gente tem um monte de objetivo, a gente está meio sem foco. Tá, mas partindo desse pressuposto, como é que vocês vão chegar lá? Disse, não, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer um monte de reunião, a gente vai isso, a gente vai aquilo, e ele começou a notar assim, cara, esses caras conhecem muito de tecnologia, têm uma supervisão de mundo, mas eles não conhecem de estratégia, eles não têm, está faltando estrutura aqui. E ele voltou, foi lá para a Intel, em que esse carinha aqui, que se chama Andrew Grove, ele foi o terceiro CEO da Intel. Ele desenvolveu essa metodologia chamada OKR, né, Objectives and Key Results, e ele organizou, o John Doerr, então, organizou toda essa metodologia, tá, e levou para o Sergey Brin e para o Larry Page, que se olharam e disseram assim, olha, dentre todas as opções aqui que a gente já avaliou, a gente acha que essa é melhor, então vamos seguir. Na verdade, eles não tinham avaliado nenhuma, era a primeira vez que alguém falava sobre isso, né, para aqueles dois que estavam dentro daquele mundo de tecnologia, dentro daquele mundo de inovação. E aí o Google começou a adotar, aquilo começou a fazer muito sentido para o Google começou a ter um crescimento meteórico por conta dos OKRs, o próprio Sergey Brin considera que o maior fator de... Opa, e agora que tem uma turma lá, que vou ficar um pouquinho mais atrás para conseguir ficar aqui na zona de visão de todo mundo, mas o próprio Sergey Brin disse que os OKRs são a principal referência, a principal metodologia que fez com que o Google chegasse tão longe, né? E aí a gente tem um processo de democratização dessa metodologia dentro do Vale do Silício. Várias empresas começaram a adotar, porque elas também estavam dentro desse contexto de incertezas. E a partir do momento que o mundo inteiro passou a viver um contexto de incerteza tão forte, ou até maior do que o próprio Vale do Silício vivia na década de 90 e ano 2000, essa metodologia começou a se espalhar e tem sido hoje o mainframe, a própria Beta House tem sido engolida por demandas de OKR, né? Tamanho, a capacidade que essa metodologia tem de entregar resultado para a empresa e, ao mesmo tempo, entregar resultado para os colaboradores, né, para as pessoas que fazem parte dela. E aqui eu acho que é um dos principais fatores com que os OKRs eles têm tanta adesão, têm tanta aderência nos negócios. Ao mesmo tempo que potencializa os resultados das empresas, ele potencializa também a performance dos colaboradores. Então, é um jogo com zero conflito de interesse. Pelo contrário, ele é bom para os dois lados. E isso faz com que o nível de adesão seja muito bacana.
Os OKRs, eles pressupõem, o O de OKRs vem de objetivos, e os objetivos, eles pressupõem as mudanças que a gente quer gerar no nosso negócio. Então, a gente não constrói OKR para tudo, a gente constrói OKR para conseguir alcançar as mudanças que a gente quer no nosso negócio, e assim, a gente passa a ter uma metodologia que, quando eu tenho foco, e foco é saber o que fazer, mas também é saber o que não fazer, né? A gente passa a ter toda a organização concentrada naquilo que realmente importa. E como a gente está falando aqui de pressupostos de mudança, a gente também tem uma orientação à inovação, a gente também tem uma orientação à disrupção, que é que, de fato, o Arthur vai trazer aqui para a gente. Então, pessoal, se a gente for trazer aqui um slide que eu acho que vale a pena vocês terem em mente depois da saída do almoço. Aliás, eu vou sugerir a gente também ter um momento de perguntas e respostas, então, se a gente puder, se vocês, enfim, quiserem ficar mais 10, 15 minutinhos aqui depois, fiquem super à vontade. Mas essa fórmula é a fórmula que o John Doerr criou para, de fato, explicitar de uma maneira muito simplista que os OKRs fazem. Ela diz, eu vou, medido por, fazendo 3 pontinhos. Quando eu tenho eu vou, eu boto lá os meus objetivos, que é o que eu quero atingir. Quando eu tenho medido por, eu tenho os resultados chaves, que é como eu vou chegar lá. E quando eu tenho fazendo, eu tenho as minhas iniciativas. Vamos dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil? Vamos supor que eu tenho o objetivo de gerar uma super experiência para o meu cliente. Beleza. Como é que a gente mede isso? Porque eu não posso chegar, dizer que esse é o grande objetivo da minha empresa e chegar lá no final do ano, na reunião de sócio, na reunião com o conselho, e a gente passar a se perguntar, pô, mas a gente ofereceu uma super experiência? Não, o cliente tal gostou, aquele voltou a comprar, aquele não voltou, aquele super criticou, mas é também aquele que mais paga. Então, fica uma coisa empírica, a gente não sabe se de fato aquele objetivo qualitativo ele foi atingido, porque a gente não tem métricas quantitativas para explicitar ele. E aí, dentro desse contexto, é quando eu chego e trago os meus resultados chaves. Os meus resultados chaves nada mais são do que indicadores quantitativos para mensurar um objetivo qualitativo. Por exemplo, eu posso mensurar a experiência do cliente através do NPS, que é o índice de satisfação. Eu posso mensurar a partir de taxa de recompra, ou seja, quantos dos clientes voltam a comprar o meu produto dentro de um determinado período de tempo. Eu posso olhar para nível de indicação, quer dizer, se 100 clientes entram aqui na minha loja, quantos deles saem daqui e indicam para outra pessoa? Isso é uma maneira de olhar para a experiência do cliente. Certamente, se eu estou gerando uma boa experiência do cliente, esse número tende a aumentar. E um quarto fator que eu expus aqui como um exemplo, porque, na verdade, cada empresa pode criar o seu conjunto de indicadores, isso pode mudar, inclusive, com o tempo. Eu tenho aqui aumento do ticket médio. Também existe uma relação que, se eu estou oferecendo uma super experiência para o meu cliente, ele tende a consumir mais dentro da minha lojinha. E aí, pessoal, a gente, logicamente, tem essa orientação dos OKRs, né, porque aqui eu tenho os objetivos e os Key Results de uma forma um pouco mais de cima para baixo, mas, quando eu olho para esse contexto, é quando eu trago todo o meu time, de novo, para trazer a maneira como eu vou chegar lá. Então, a construção de iniciativas, e quem conhece BSC, né, o Balance Scorecard, sabe que a gente tem um cascateamento, e quando a gente fala de cascateamento, pressupõe de cima para baixo, né, assim como o movimento de uma cascata. Aqui a gente tem um processo de desdobramento que, por vezes, é de cima para baixo, mas também é de baixo para cima. E o conjunto de iniciativas, ele é de baixo para cima. No momento que eu tenho um conjunto de iniciativas vindo de baixo para cima, eu tenho a colaboração de todo mundo nesse plano estratégico, eu passo a ter uma atuação muito mais estratégica no meu time, eu aumento muito mais o sentimento de dono, eu consigo fazer com que as pessoas tenham mais colaboração e comunicação entre elas, eu aumento o que eu chamo de alinhamento vertical, que é a relação do meu trabalho lá na operação relacionado ao objetivo estratégico, porque quem não tem objetivo
trabalha por processo. Quem tem objetivo trabalha com, né, um foco comum, que é o próprio objetivo. Quer dizer, a gente passa a ter um fator cultural de construção, de pertencimento, de sentimento de dono, de atuação mais estratégica. Assim como eu falei do alinhamento vertical, tem também o alinhamento horizontal, que são as áreas correlacionando e se relacionando. Ou seja, a gente passa a ter aqui uma empresa muito mais, eu chamo que a gente tem um achatamento, um levantamento da base da pirâmide, né? Por mais que as pessoas sigam fazendo as mesmas tarefas operacionais, quando a gente tem os momentos estratégicos, todo mundo se conecta mais à estratégia. É por isso que, além de chegar em melhores resultados, a gente consegue também ter um desenvolvimento das pessoas e dos colaboradores de uma maneira bastante visível. E aí, pessoal, a gente tem as sugestões de iniciativas estratégicas que vão pressupor o atingimento daqueles resultados-chave. E aqui eu coloquei, por exemplo, uma campanha temática viral das nossas promoções. Colocamos também um workshop de como usar o produto, ou um sistema de cashback. E se a gente for fazer uma validação dessas iniciativas, eu olho lá o sistema de cashback. Pô, o sistema de cashback aumenta o meu nível de satisfação? Sim. No momento que eu gasto R$100 naquela loja, eu sei que R$3 eu fico de crédito, por exemplo, por uma nova compra, aquilo é positivo para mim. Ou então, eu tenho uma taxa de recompra aumentando, quer dizer, poxa, eu vou no posto de gasolina, num eu tenho cashback, no outro não tem, pô, eu vou naquele que tem cashback, então eu tendo a aumentar a minha taxa de recompra, meu nível de indicação, o ticket médio, e tudo isso faz de uma maneira aqui, logicamente, muito simples que eu estou passando, com que a gente tenha uma organização muito mais potencializada, muito mais propensa à inovação, propensa à disrupção, porque quando eu tenho objetivos, que quando a gente olha o nosso modelo organizacional, a gente diz, puxa, trabalhando como a gente trabalha hoje, a gente não vai conseguir chegar lá. Isso pressupõe que eu tenho um processo de força-tarefa, de maior colaboração, de maior incentivo ao trabalho em equipe, e aí que eu trago a metodologia OKR para o jogo, a gente passa a ter um incentivo à inovação muito maior. Quer dizer, como é que eu vou chegar nesses números? Não é fazendo aquilo que eu já vinha fazendo. A gente precisa inovar, a gente precisa pensar diferente, a gente precisa atuar diferente. E aí que vem as iniciativas como um processo de inovação. Então, pessoal, fechando aqui a minha parte, a gente traz, dentro de um mapa estratégico, o eu vou como objetivo estratégico, medido por resultados-chave, e faz com que a gente passe a ter uma árvore, mais ou menos assim, que eu tenho o meu conjunto de objetivos e resultados-chave que vão fazer com que, de fato, eu encontre aquele objetivo de mudança. Quer dizer, quando a gente faz um planejamento estratégico, a gente tem lá a visão de futuro, a gente tem o diagnóstico de onde é que a gente está, onde a gente precisa, logicamente, aproximar onde eu estou hoje, né? Essa é a visão de futuro, para que a gente tenha sucesso dentro dessa empreitada. Mas, o que eu trago aqui é que, muito além dessa frase, os OKRs, eles pressupõem um método, e aqui a gente tem uma série de boas práticas que a gente precisa aplicar para que isso faça sentido. Um processo também de governança, falando de papéis, falando de responsabilidades, falando dos encontros, das cerimônias, das comemorações, etc. E também um processo de cultura, e no final eu vou deixar um QR Code para que vocês possam baixar um PDF da Beta House que explica direitinho como é que funciona todo o método, né, de uma forma um pouco mais consistente, já que a gente tem aqui um tempo um pouco mais limitado. Mas dentro desse contexto, eu reforço que os OKRs eles são muito bons para a empresa, porque, inclusive, são muito bons para os colaboradores. Então, quem não aplica OKR aqui, vá para a sua empresa de volta ali depois do almoço, incomoda o chefe que tem que começar a aplicar o OKR, porque isso vai ser muito bom justamente pelos 4 grandes poderes que o John Doerr traz no Avalio que Importa, que é o foco com as prioridades, o alinhamento e trabalho em equipe, o rastreamento e responsabilidade, todo mundo fica responsável por atingimento daquele objetivo, e não só o chefe, a diretoria, o corpo diretivo, aquele objetivo passa a ser responsabilidade de toda a empresa, e não somente de um alto grau da organização, mesmo que seja um objetivo estratégico. E a gente tem muito mais espaço para criatividade, muito mais espaço para inovação, muito mais espaço para disrupção. Esses aqui são alguns dos clientes que a Beta House vem atuando hoje, então, Dell, KPMG, Grupo Boticário,
O Evandro, diretor do Sicredi, está aqui hoje. O Evandro é um cliente nosso também, dentro da área com projetos de estratégia que a gente vem operando lá. O Thiago também, que é CFO da Pipe, uma empresa de tecnologia. A gente fica super feliz de ver clientes aqui. E dentro desse contexto, pessoal, eu queria passar a bola aqui para o Arthur. Uma salva de palmas para o Arthur, que vai contar um pouquinho do case de como é que o Quinto Andar vem aplicando os OKRs. Boa, obrigado, Felipe. Tudo bem, gente? Super prazer estar com vocês aqui. Antes de qualquer coisa, esse QR Code é link para o meu LinkedIn. Vai ser rapidinho aqui. Eu não trouxe slide, eu trouxe alguns pensamentos, alguns aprendizados sobre OKRs. Acho que pelo tamanho, pelo lugar, pelo ambiente colaborativo, é muito mais legal assim. Acho que a gente acaba trocando mais. Fiquem à vontade para ir perguntando também, se quiserem, mas no final vai ter espaço para Q&A. Mas fica aí para qualquer pessoa que tiver interesse na empresa, interesse em trocar ideia, tirar dúvida, dar sugestão, enfim. Sempre super aberto. Antes de começar, se eu puder deixar qualquer presente para vocês, acho que são 3 ótimos materiais, tanto para OKR, quanto para gestão, para aprendizado, empreendedorismo, etc. O primeiro é o livro que o Felipe já trouxe, Measure of Matters. Para mim, ele é o melhor livro de gestão ever, assim, que eu já li. O segundo, o Felipe falou do Google. Tem uma plataforma do Google que chama Rework by Google. Eles têm um tanto de material lá, um repositório de basicamente tudo que eles usam para treinar os times deles. Basicamente, todo treinamento em gestão que eles dão para os times deles, para os novos gerentes, novos diretores, está lá. Muito vídeo, muito deck, muita leitura, muita troca. É bem bacana. E terceiro, não sei quantos de vocês conhecem o Y Combinator. Acho que o Y Combinator, inclusive, deve ter influenciado bastante a criação desse espaço aqui, né? A primeira aceleradora de startups do mundo. É muito poderoso. Alguns dos maiores investidores são sócios lá, são mentores lá. E todo o material que eles dão para os empreendedores deles, quando eles estão onboarding, começando lá o trabalho com o Y Combinator, está online no repositório de conteúdo da Y Combinator. E tem muita coisa sobre OKRs, como setar, como não setar, enfim. Segunda coisa, OKRs é muito poderoso, como o Felipe disse. Ele pode fazer um efeito incrível na empresa, mas ele é super perigoso também, justamente por ser poderoso. Então é muito importante você usar com cuidado. É simples, mas é poderoso justamente porque é simples. Uma coisa que a gente aprendeu com o tempo foi a retroalimentação. Você não pode tomar o OKR como um preceito assim indiscutível. Ele é uma metodologia para chegar na estratégia, mas a estratégia muda. E eu acho que a grande beleza do OKR é que ele justamente coloca a estratégia na execução. Ele alinha a estratégia e a execução da empresa. E aí tem outros tantos benefícios secundários, como o Felipe disse, alinhar o time, motivar o time, fazer a construção bottom-up, que a gente chama. Então, você seta a estratégia, mas todos os objetivos que são cascateados a partir daí vêm de baixo. Então, é bem bacana mesmo, mas tem que ter muito cuidado em como utilizar e, principalmente, estar sempre se perguntando, você está me levando para onde eu quero? Faz sentido o que eu estava pensando como estratégia? Eu estou chegando onde eu queria. E é isso mesmo que a gente deveria ter como futuro da empresa. Então, esses são alguns pensamentos iniciais assim para abrir, né? Acho que todos conhecem o Quinto Andar. A gente começou com uma plataforma de locação. O que muita gente acho que ainda não sabe é o tamanho que a gente tomou. A gente usa OKRs desde sempre. Eu estou lá desde a época que a gente tinha 80 funcionários. A gente tem mais de 3.000, quase 4.000 funcionários. Ajudei a construir boa parte da empresa. Metade dessas pessoas eu contratei pessoalmente. A gente hoje tem 5 linhas de negócio, 4 além da locação, 2 eu sou responsável. A gente está em 7 países. E é interessante como o OKR realmente é o nosso método de gestão. O que mudou ao longo do tempo foi que conforme a gente começou a escalar, principalmente em 2019, 2020, que a gente comprou muita empresa, a gente fez muita aquisição em série, aí tinha integração de cultura, integração de estratégia, cross-sell, usar nossa tecnologia para potencializar negócios mais old school, digamos, que a gente adquiriu, foi o OKR que garantiu uma execução alinhada. Totalmente. E o que a gente mudou? Com o tempo, a gente foi deixando mais processualizado o uso do OKR. Quando eu entrei, era uma coisa, assim, tinha um vídeo de onboarding que dava boas práticas, dos fundadores mesmo. Eventualmente, a gente falava, como gestores, com os liderados sobre OKRs, mas era uma coisa mais difundida pela cultura. Conforme a gente começou a escalar, e na época eu tocava a estratégia da empresa, cuidava da parte de performance da empresa, dos projetos estratégicos, fundraising, etc., a gente resolveu que para sair de 500 funcionários para 4.000, para sair de monoproduto para multiproduto, para sair de um país para 7 países, a gente precisaria processualizar esse uso de OKRs. E aí acho que tem bastante aprendizado também para trazer para vocês aí sobre isso. Eu tomei algumas notas aqui para ir guiando, mas foi bem legal essa preparação.
porque basicamente o que eu fiz foi hoje tomar um café e ir anotando aqui as coisas que eu tenho aprendido nesses últimos anos aí, usando o OKR para gerir a empresa. Então, desculpem sair lendo aqui algumas coisas, acho que assim ajuda. Então, só explicando um pouco o que a gente faz. Assim, a gente define OKRs anuais para a empresa e para os donos de negócio, para as empresas que são portfólio. Hoje a gente é um portfólio de 5 empresas. Eu sou dono de 2 delas, então cada um dos meus negócios tem OKRs. Como boa prática, a gente nunca passa de 4 OKRs. Idealmente, são 3. Dentro dos 3 objetivos, a gente tende a ficar com 1 ou 2 KPIs de controle, que são as métricas de controle. Esses OKRs das empresas, eles são anuais. Como o Felipe disse, a empresa ela tem um objetivo de médio e longo prazo para chegar. E aí a gente faz esse processo que o Felipe estava falando de bottoms-up, a gente chama de top-down, bottom-up. Então, eu dou um objetivo top-down para o meu time. É aqui que a gente vai chegar como empresa, né? As nossas áreas, o marketing, o comercial, o produto, tecnologia, isso aqui que a gente vai entregar como resultado no longo prazo. Isso aqui são blocos estruturantes para a gente chegar onde a gente quer. Né? Então, a gente define esses 3 ou 4 grandes objetivos, vendo essa visão para eles, e aí esses times constroem com a gente os objetivos deles. E o que acontece no final é aquilo que o Felipe mostrou, vira uma árvore que cascateia em geral até o nível de gerente. Então, digamos que a gente tem, eu sou o layer número 13, digamos, né? São 14 layers na empresa. Até o nível de gerente, que é o número 6, todos os líderes até o número 6, em gestão, em cadeia de gestão, têm OKRs próprios do seu time. E eles vão cascateando, que nem eu faço para os meus diretores, meus heads, eles cascateiam para os gerentes e fazem o mesmo processo de top-down, bottom-up. O que acontece no fim é que a gente tem uma árvore que mostra como cada objetivo, com aqueles key results, entrega o objetivo do ano da empresa, ou do negócio, ou daquela área. É bem legal de ver. Como o Felipe disse, acaba sendo uma construção em conjunto. Né? Outros aprendizados. Os times fora o negócio revisam os OKRs trimestralmente. Então, eu aprovo pessoalmente até o nível 8, em geral, dependendo do time, 9, os OKRs de cada time. E assim fazem as pessoas abaixo ali, vão cascateando e aprovando, mas vão construindo em conjunto todo o trimestre. A gente tem um processo. O primeiro OKR do ano, a gente demora mais tempo. A gente demora 1 mês, talvez, para discutir, levar, trazer, vender a visão. Depois que todo mundo entendeu a visão da empresa para o ano, fica muito mais fácil de trimestralmente aqueles times discutirem e dizer, putz, está indo para onde a gente queria, os objetivos, os projetos que a gente está entregando, ou que a gente está executando, está levando para onde a gente gostaria ou a gente está errando? A gente, em geral, não muda os OKRs da empresa ou das empresas do negócio, mas a gente também rediscute. Já vou contar um pouco de governança, trimestralmente, mensalmente, semestralmente. Se o meu negócio está indo para onde a gente gostaria, tanto em resultado, né, a gente está crescendo como a gente gostaria, a gente tem uma experiência como a gente gostaria, a gente está priorizando as coisas certas aqui, mas também, às vezes, tem OKRs que não são ligados explicitamente ou exclusivamente a um resultado gigante do negócio, tipo receita bruta ou a margem bruta, mas há um projeto que pode nem trazer um resultado específico muito grande, mas que a gente sabe que daqui a 1 ano vai ser estruturante para a nossa estratégia. É um canal novo de aquisição, é uma nova estratégia de conversão, é a gente trazer um novo produto que pode trazer pouca receita no começo, mas lá na frente vai ser super importante. Né? Então, a gente rediscute todo mês com o time executivo e os investidores, baseado nos OKRs, como está indo o negócio. E se a gente muda alguma coisa, a gente chama o time no replanejamento trimestral e diz, olha, aqueles 3 OKRs que eu respondia para os investidores, né, anualmente, mudou um aqui. Tem uma coisa que está preocupando que é mais importante do que outra que estava antes. Isso é raro de acontecer, mas é muito importante ter essa retroalimentação. Porque, de novo, o OKR ele não é nada por si só. Ele é basicamente uma ferramenta para alinhar a estratégia da execução. E a estratégia ela é viva. Você está vendo o mercado, você está vivendo o mercado, está entendendo o que está acontecendo. Eu vou descobrir que eu estava errado, ou que mudou para onde eu deveria ir. E aí você tem que mudar ali na direção do vento e recascatear para o seu time. Né? Isso deveria ser muito mais uma exceção do que uma regra. Eu fiz isso 2 vezes, eu acho, nos últimos 3 anos. Mas quando tu faz é muito poderoso, porque é muito rápido. Como é uma metodologia que o time já comprou, vira parte da cultura do negócio, é muito rápido essa mudança. Não precisa ficar explicando, ficar falando, para tudo, as pessoas entendem que é importante. Porque são essas 3 coisas que importam para o negócio. Por isso que é importante ser poucos negócios. Como usar o OKR? Né? Ele tem que ser tangível, como o Felipe disse, ele tem que ser prático, tem que ser um número, tem que ser mensurável. Ele não pode ser lagging, ou seja, não pode ser uma coisa difícil de medir, que demora para medir. Uma coisa que eu uso muito nos nossos times de venda é a conversão. Né? Então, quanto vendo, quanto eles criam um negócio de clientes que a gente trai para o topo do funil.
Um dos meus negócios, o ciclo de venda é muito longo. Ele demora de 8 a 10 semanas para vender. Só que se eu pegar e medir cohortado, não sei quem aqui entende o que é cohort, mas é basicamente uma safra, né, de clientes que entram. Então, se eu recebo 100 clientes hoje, daqui a 8 semanas eu meço a conversão desses 100 clientes de hoje. Quer dizer que eu estou olhando a cohort na 8ª semana. Se eu for medir na 8ª semana aquela conversão, eu já perdi o efeito prático de agir em cima daquela métrica, né? Então, o OKR não pode ser lagging, ele tem que ser prático, tem que ser rápido. O time tem que comprar. Por isso que é importante que construa bottom-up, como a gente estava falando. E ele tem que ser algo que tira o time da zona de conforto. Então, como via de regra, em geral, como que eu vejo que um OKR é bom, né? Que aquilo ali está suficientemente desafiador. O time não pode saber como chegar. Não pode saber. Tem que ter um percentual que ele vai ter que descobrir. A gente faz lá todo o planejamento, a galera em geral vem, putz, olha, vou te entregar 100 aqui nessa métrica aqui. Aí tu olha ali, pô, como é que tu vai chegar? Se ele sabe explicar exatamente como vai chegar, não está desafiador o suficiente. Em geral, quando é um time novo para a empresa, que trabalha comigo, que trabalha nas minhas áreas, a turma, pô, o cara é um desgraçado, filho da puta, está me sacaneando aqui, está me botando na chincha. Mas não é isso. Tu não pode botar uma meta que não é atingível, mas com o tempo você entende o quanto mais tu pode puxar para aquele time, e as pessoas boas, em geral, gostam de estar num lugar onde não sabe bem o que fazer e tem que ir atrás, né? Eles não gostam daquilo que é previsível. Então, você leva aquela pessoa, aquele time para fora da zona de conforto, e, em geral, depois da primeira vez que eles atingem, eles tendem a confiar na sua habilidade de dar essa esticada, de dizer, não. E aí se sentem parte, se sentem num lugar que desafia, que aprende, etc. Então, isso é super importante. Acho que se você não põe uma meta que é razoavelmente desafiadora para o time, que o time, cara, como é que eu vou chegar? Tem que quebrar a cabeça aqui, meu Deus do céu. 80% eu achei chegar, mas tem 20% ali que eu vou ter que criar alguma coisa muito diferente. O time não compra. Só que não pode ser uma coisa totalmente top-down. Por isso a importância do bottom-up. Eles constroem, vira uma negociação mesmo. E eu puxo um pouquinho mais, eles constroem e puxo um pouquinho mais. Com o tempo, conforme tu trabalha com o mesmo time, isso vai virando padrão, as pessoas compram, entendem, dificilmente não entregam, os times bons dificilmente não entregam, porque a gente não está ali para sacanear ninguém, eles entendem no fim do dia que aquilo ali é para realmente ajudar a chegar num lugar diferente. E o que acontece no fim do dia é que todo mundo fica muito mais comprado no negócio e começa a entender que está construindo algo muito além do que eles esperavam que poderiam, né? Como é que a gente faz em termos de governança? Tão importante quanto definir um bom OKR tangível, mensurável, que não é lagging e que é super desafiador, é usar ele para alinhar a empresa, porque no fim do dia o OKR é uma ferramenta para alinhar a estratégia à execução. É basicamente governança e ritual. Mais uma coisa sobre como que a gente seta, né? Eu foco muito no objetivo primeiro. Não é no KPI, não é na meta. A meta vem depois. A meta fica fácil se tu alinha o objetivo. Então, tu explica, a gente quer chegar aqui, esse novo canal é super importante, esse volume é importante, essa conversão é importante. O que tu vai fazer sobre isso na tua área, no que compete a tua área, para a gente chegar aqui? Aí ele vem. A gente pensa no que a gente vai criar, o que a gente vai priorizar. São 3, lembre, não são 10, não são 15. O 3 é importante, porque são poucos objetivos. Podem ter vários indicadores, mas os objetivos são 3. E é super importante, como gestor, tu tá sempre forçando a não passar de 3 ou 4. A tendência do time é querer botar 10 coisas no pacote. Tu pode ter health metrics, né, medidas de saúde que a gente tem para acompanhar, mas, em geral, fica fácil de ver que essas health metrics, os projetos menores, eles vão estar ligados a algum OKR. E ele serve para mostrar se está indo naquele sentido. Então, a gente seta um objetivo, depois você entende, e é isso que demora, é estratégia. O objetivo é onde eu quero chegar. Como estratégia, qual é a visão? O KPI fica muito mais fácil, porque daí é muito mais uma discussão de, cara, como que eu meço que eu cheguei onde eu queria, certo? É basicamente se definir um indicador, uma conversão, é um volume de vendas, é um NPS, né? E aí o que eu faço em geral, a gente tem muito dado lá, a gente tem dado basicamente para tudo, aí fica muito fácil. Você pega o histórico daquela métrica, como que vem se comportando a conversão nos últimos 2 anos. Você olha para aquilo ali e diz, putz, vamos botar 30% em cima, vamos botar 20%, como que tu faz para chegar no incremento de 30 pontos percentuais? Aí vem o plano. Se eles sabem chegar nesses 30 pontos percentuais, tu puxa para 35. Então fica muito mais fácil o processo de dar uma meta quando tu alinha no objetivo primeiro, certo? A questão da governança e rituais, que eu acho que é assim, é onde tu ganha o jogo, é o que mudou a vida para o quinto andar. Na época, antes de criar esses 2 negócios que eu toco hoje lá, eu tocava a estratégia da empresa, essa parte de performance, né? Acho que eu falei para vocês um pouco. No fim, o OKR ali mudou a nossa cultura.
Mudou completamente essa cultura depois que a gente tirou do dia a dia e botou em processo. Ele basicamente driva toda a nossa governança. Foi isso que mudou. Então, todas as minhas conversas com o investidor, todas as minhas conversas com nossos fundadores, que são mensais, são baseadas em OKR. Eu tenho uma conversa mensal com os nossos fundadores e mais alguns investidores, de 4 horas. Eu e o meu par de tecnologia, como se fosse meu CTO, né, ele criou um negócio comigo, toca comigo, a gente senta e fica 4 horas com eles. Dessas 4 horas, 1 hora, 1h30, que é a abertura, a gente passa os nossos 3 OKRs. É isso. Meia hora para cada um. Como eles estão se comportando, o que está acontecendo, como estão indo os projetos ligados a esses OKRs, que é aquilo que o Felipe mostrou. E eu posso contar também como a gente define, como a gente controla. E a gente fica discutindo se o negócio está indo para a gente querer ou não. Então, o OKR ele ajuda a gente a reportar e continuar alinhando a execução do negócio. Para baixo, como é que a gente faz? A gente seta os OKRs, né, defino com os times. A gente trabalha remoto, mas na verdade é mais híbrido. Então, 1 semana por mês, eu estou em São Paulo e todos os líderes, gerentes, heads, diretores estão lá na mesma semana que eu. Passo uma tarde com todos eles. A gente senta numa sala, todo mundo, e discute o quê? Os OKRs. Eu fico a primeira hora contando os OKRs do negócio, contando a conversa que eu tive com os investidores e com os fundadores, como que foi, como cada OKR está, o que eles estão preocupados, o que eles trouxeram. Alinha eles, e a partir daí a gente passa 1 hora por time, onde cada diretor, cada head que compõe meus times, vai falando, baseado nos OKRs daquela área deles, que compõem os meus, vou dar um exemplo já de cada um, como que eles estão se comportando. E aí o time está alinhado em como os outros times estão indo, como que a gente está compondo esse resultado. Isso cria commitment, isso cria senso de time, isso cria uma visão muito mais ampla para todo mundo do que está acontecendo, para onde o negócio está indo. Isso são os líderes. Mensalmente a gente tem um All Hands, com as 800 pessoas que trabalham na minha área, online, daí todo mundo lá, até o analista de atendimento está lá. E eu abro os primeiros 10 minutos, com os 3 OKRs, dando uma visão mais macro, então a gente fica martelando. Até o analista de atendimento, ele sabe o que é mais importante para a empresa, para o negócio que ele trabalha. E quando ele for atender um cliente, ele vai estar focado naquilo ali, né? E a própria All Hands é baseada nisso. Então, cada área passa os seus OKRs também, a gente vai martelando o que está acontecendo, todo mundo fica alinhado. Então, acho que essa questão da governança é super importante. As nossas metas corporativas estão alinhadas aos OKRs. As nossas metas até o nível de gerente são drivadas por OKR. Tá? Então, acho que tem um pouco disso, sim. Se tiver alguma dúvida, a gente vai perguntando aí. Tá? Estava falando o quanto pode ser perigoso também o OKR, né? Assim como ele pode ser super potente positivamente, pode ser negativamente. E está muito no segredo aqui, no que você escolhe como métrica de controle. Se você der uma métrica errada, ou que até está certa para uma coisa, mas não tem uma outra para balancear para o outro lado, eventualmente o time pode começar a correr para a direção errada e cagar o negócio inteiro. Então, o que a gente está fazendo é sempre falar, cara, como o negócio está indo, a gente está acertando para onde a gente está indo ou não. Opa, só um pouquinho, gente. Como acompanhamos, governança, é bastante coisa. Para fechar aqui, eu botei alguns comentários de aprendizado nosso, tá? Primeira coisa, não adianta você conhecer metodologia, ler todos esses livros, esses arquivos, olhar a palestra do Felipe, olhar mais 500, mas não fazer na prática. Porque é simples. O OKR não é um rocket science, 500 derivadas. É simples. Mas tem que executar e aprender. E principalmente estar de olho no que está acontecendo para ir ajustando. Então, bota para rodar. Mas o que é mais importante, de novo, o OKR é tudo sobre execução. É o time comprar. Se o time não entender a metodologia, não entender por que é importante, se o time não entender para que aquilo serve, e tu não tiver é basicamente martelar. É que nem cultura. Quanto mais tu falar daquilo, às vezes fica chato para ti. Lembro do Gabriel, que é o nosso CEO, a gente começou a fazer uma All Hands mensal e mandar um e-mail mensal dele, isso na pandemia, né? Quando a gente escalou os OKRs, processualizou, a gente começou a mandar um e-mail mensal dele para a empresa inteira, que é uma coisa que ele não fazia há 5 anos. E ele abria todo mês com os OKRs. Ele dizia, cara, mas está muito chato. Será que a galera aguenta isso? Mas não importa se está chato. Porque está entrando na cabeça deles. Se tu não ficar falando, o único jeito de mostrar que aquilo é importante é falar, repetir. Cada vez que tu passa por um OKR, explica de novo o que é aquilo, por que aquilo é importante para a empresa, como que a gente mede, o que quer dizer essa métrica. É chato sim, mas dá efeito, pode acreditar que dá muito efeito.
tem que martelar. E o mais importante é o time comprar esses preceitos básicos que eu estava falando para vocês antes. Primeiro, a meta ser mensurável, ela ser de curto prazo, ser fácil de entender o que é. Não tem nenhuma discussão de como mede, nenhuma. Tem que ser muito simples. Tem que ter um senso de justiça, não pode ter discussão. Está alinhado ao objetivo, o mais importante é o objetivo. Tem que ser desafiadora. O time não pode saber como chegar, senão não é OKR, senão é uma meta. O OKR não é sobre meta, ele é sobre levar o time para um outro lugar. Ele não é sobre atingir X vendas no mês. Ele é sobre mudar como a performance funciona, é mudar a sua estratégia. O KPI ele serve para medir se está chegando ali. Se tu alinhar a um negócio que o time sabe chegar, está basicamente numa meta, é diferente. O KPI ele serve para medir a evolução do negócio, não para dar uma meta e dar um bônus para o time. Então, ele não pode ser super fácil de atingir, super óbvio de como atingir. A governança é chave. Quem quiser falar mais sobre isso, basicamente, 50% do meu trabalho é basicamente criar governança, tocar governança, ajudar meus diretos a fazerem governança. Principalmente, estar disposto a rever. Estar sempre discutindo de novo se a gente está chegando, a gente quer. Se isso aqui está fazendo sentido para a estratégia que a gente está definindo para o negócio, se a gente está indo para onde a gente gostaria. É isso, gente. Eu espero que tenha ajudado. Fui falando um pouco mais aberto aqui, porque é uma roda um pouco mais íntima, assim, então achei que seria mais legal abrir algumas coisas aqui que a gente não abre em geral. Eu acabei não dando um exemplo de como a gente cascateia na prática. Se vocês acharem que ajuda, eu posso dar para fechar. E aí a gente abre para o Q&A. Né? Então, como que a gente faz? Minha meta pessoal está muito atrelada a objetivos de negócio. Então, eu tenho 4 OKRs. A empresa tem 3 OKRs. Receita, lucratividade, nem receita mais, lucratividade, experiência do cliente, NPS, e um terceiro OKR que eu não posso abrir, mas está muito mais alinhado, como eu estava dizendo para vocês, a futuro. Não é uma medida de negócio que vai ser tão grande como amanhã, mas é um pilar estratégico que é tão importante para a gente criar aquilo ali, como se fosse a criação de um novo canal ou algo assim, algo que não existe ainda, que a gente colocou lá em cima na empresa, na cabeça do CEO, para mostrar que aquele projeto estratégico específico, dentre 40 projetos, 50 projetos que tem na empresa, aquele ali é importante o suficiente para estar na cabeça do CEO. Né? E isso e é um projeto muito complexo, então ele acaba alinhando todo mundo que precisa. Eu não tenho que ficar chamando a atenção de ninguém no meu time. Dizer, cara, abre um espacinho para aquela pessoa lá que nem é da nossa empresa falar com vocês sobre aquele projeto. Cara, está lá na cabeça do CEO, o seu atingimento de bônus está nisso. Está todo mundo vendo que aquilo é importante. Essa é a empresa. A gente cascateia para as unidades de negócio, né, para as 5 empresas do grupo. Uma das minhas empresas, né, a principal ali, o que a gente mede? De novo, lucratividade, porque todo mundo sabe do inverno das startups que a gente está vivendo. Né? Então, a gente olhava muito para a receita, muito para crescimento. Em abril do ano passado, quando a gente viu aquela mexida do mercado, foi de um dia para o outro. Agora a gente não olha mais para a receita, a gente olha para a margem, a gente olha para lucro. A gente mudou. E, cara, o sinal de você falar isso para o time de um dia para o outro, todo mundo muda. Todo mundo muda. No momento que você muda de receita, ou de volume de contratos, de volume de transação, para o bottom line, para a receita, as pessoas começam a olhar para custo, começam a cuidar. Passagem de avião, começam a gastar menos, começam a pensar qual canal realmente tem eficiência, qual que é o CAC que faz sentido, e assim por diante. Muda completamente a discussão. NPS. E a quarta, de novo, é um objetivo estratégico que tem a ver com o volume de estoque que eu tenho. A nossa estratégia hoje está muito alinhada. A gente ter todo o inventário, né, hoje todo mundo aqui já alugou ou comprou um imóvel, a maioria de vocês. É muito chato hoje a experiência. Ter que entrar em 5 sites diferentes, 10 imobiliárias diferentes. Experiência é diferente de cada um, é um corretor de atendendo em cada uma. Nossa visão é a gente concentrar todo esse estoque na nossa plataforma, por meio de parcerias com as imobiliárias, também com os nossos canais proprietários, para melhorar a experiência de busca do usuário com todo o padrão do quinto andar ali que vocês conhecem. A foto, o corretor treinado, tecnologia e assim por diante. Então, esse é um objetivo estratégico, é ter 100% dos imóveis de uma cidade X que eu atuo na plataforma. Isso não está ligado a um resultado específico, de margem, receita, NPS, mas é tão importante para o meu futuro do meu negócio que está lá. Como que a gente desce isso? Né? Um exemplo, time comercial. Sentei com o diretor comercial lá, que responde para mim e falei, cara, nossa margem é importante. Então, nós vamos ter que melhorar a sua conversão, porque a conversão, no fim do dia, né, quanto mais você vende para o mesmo número de clientes que tu traz para o teu topo do funil, melhor fica a eficiência do negócio. Em geral, a conversão é a maior alavanca para você dar mais dinheiro no negócio. Né? Vamos olhar para a sua conversão. Em específico,
Eu acho que esse canal aqui, que está convertendo mal, deveria ou deixar de existir ou achar uma maneira de reverter ele, porque os outros estão indo bem. Então, eu fui direto no canal dele que a gente tem que resolver. Você tem 3 meses para resolver esse troço aqui. A medida de sucesso é X. E a gente colocou lá. Inclusive, uma decisão pode ser matar esse canal, pegar esse dinheiro e botar em outro. Mas a gente precisa tomar essa decisão e descobrir isso em 3 meses. Né? Então, a gente mede pela conversão do canal. Segunda meta dele é o CAC, que é totalmente efeito da conversão. É quanto gasta para trazer um cliente novo para a plataforma. Tem hoje 5 canais lá trazendo cliente. É performance marketing, é branding, na rua nossos corretores procurando, word of mouth, etc. Como você prioriza esses canais e baixa a composição deles para o custo unitário para trazer um cliente novo. Nosso CAC lá, por exemplo, era R$1.000, a gente colocou, cara, queremos chegar no fim do trimestre em R$700, no fim do semestre em R$500. A gente está chegando no equivalente a 400, está dando um puta save. A gente gastava muito dinheiro em marketing. A gente sabia como chegar lá, a gente sabia como chegar no 700. A gente fez as contas e falou, esse canal aqui tu otimiza, esse aqui tu corta custo, esse aqui tu acelera um pouco mais, traz mais corretores que é barato, esse aqui a gente gasta mais em brand. A gente não sabia como ir do 1.000 para 700, a gente sabia, de 700 para 450 não sabia. Eles chegaram lá, mas a gente tinha um acompanhamento aí de estratégia, de objetivos e projetos, cascateamento mais no micro de onde a gente ia chegar, como o Felipe falou, bissemanal, cada 2 semanas comigo e com o Vicente, que é nosso diretor de produto. Aquilo era um objetivo estratégico super importante para a gente evoluindo, entender onde que estavam as apostas práticas para chegar naquilo ali. No time de produto, por exemplo, que é outra área, né, tecnologia, entrega de new features, etc. Um problema grande da gente é a escalabilidade. Como que tu cresce rápido sem estourar teu custo? Inclusive baixando o custo e mantendo o padrão de atendimento. Uma medida de escalabilidade é contact rate, é quantos clientes me ligam, né, para o mesmo caso. Quantas vezes eu preciso atender ele, quanto tempo eu demoro. E a gente usa muita tecnologia para isso, né, WhatsApp, automação, etc. Chatbot. Então, a gente colocou lá uma meta de redução de contact rate X%. Tinha 15 iniciativas cascateadas pelo time de produto, mas o contact rate era tão importante que estava na cabeça do nosso CTO, do meu par, né, o equivalente ao CTO do negócio. E o time está trabalhando para chegar lá. Outro, que é um exemplo super legal, é o bypass. Então, acho que todo mundo aqui já deve ter vivido também, na compra de um imóvel, o corretor tentar vender por fora, ou o próprio proprietário tentar vender por fora para não pagar a comissão. A gente está conseguindo fazer um negócio super bacana, tem até umas matérias aí que a gente deu umas entrevistas, que está mudando completamente o mercado, que é conseguir controlar, por meio do cruzamento de dados nossos com os cartórios das cidades, se tem alguma transação por fora. Isso é um negócio que não ia gerar receita nenhuma para a gente. Era basicamente para a gente melhorar a eficiência do marketplace. Hoje virou uma linha de receita brutal, aumentou nossa receita esperada no ano para 25% a mais, porque a gente entendeu que aquilo ali estrategicamente para o negócio era importante. A gente não esperava trazer nem 5% de incremento de receita. Mas como a gente entendeu que aquilo era importante para o marketplace, para o negócio, a gente setou aquilo como um objetivo estratégico, os times botaram o foco disso desde janeiro do ano, e agora esse troço está rodando e trazendo resultado. Agora ele já virou uma alavanca de gestão de negócio, mas esses primeiros 6 meses eram das únicas 3 coisas que a gente estava discutindo com os times. É isso, gente. Espero que tenha ajudado aí. A gente fica super à disposição para Q&A. Qualquer coisa, me adicione no LinkedIn aí, que vai ser um prazer falar. Como é que é, Cris? Perguntas? Perguntas, turma. Assista aqui na frente, Cris. Alguém trouxe o telefone celular aqui? A gente deixou esse QR Code para vocês, que se quiserem entender um pouquinho mais, de uma forma mais organizada, aquilo que a gente tentou explicar aqui em pouco tempo, é um material da Beta House e a gente fica super feliz aí em compartilhar com vocês. Cissa. Então, queria agradecer a oportunidade primeiro. Felipe e Arthur, é sempre um prazer ouvir vocês. Não é a primeira vez que eu ouço e é sempre um aprendizado. A gente sempre sai com alguma coisa. A minha pergunta para o Arthur talvez seja um pouco óbvia, tá, para ti, mas eu acompanho o Quinto Andar, né, e eu trabalho numa agência de inteligência criativa chamada ROC, agência de Sicredi, aí há 9 anos. A minha curiosidade é quando vocês trazem um produto novo, tá, que
o aluguel evoluiu para a venda, penso eu, que pode evoluir para um sistema americano de hipoteca, né, para tu manter o teu cliente. Hoje eu alugo, melhoro, né, financeiramente, compro de uma forma mais fácil. O acordo com as imobiliárias, a minha pergunta é, quando vocês vão fazer um gigante como vocês, vocês testam o produto num mercado específico, né, mapeou que mercado é melhor, testa ali como um piloto, com um MVP, ou vocês jogam para todos os mercados, até para avaliar se um é melhor que o outro? Oi. Depende muito do que a gente está testando. Assim. Via de regra, diria que talvez 70%, 80% dos casos é num mercado específico, mas eu acho que tem bastante de saber escolher o mercado certo. Né? Recentemente, a gente queria fazer um teste sobre uma estratégia específica e eu acho que a gente escolheu o mercado errado. Porque depois a gente foi entender um pouco mais a dinâmica de mercado específica. Né? O mercado imobiliário é muito regional e aquele mercado tinha uma situação tanto competitiva quanto de como ele funciona, que, na minha visão, de mais algumas pessoas ali que estavam tocando o teste, acabou atrapalhando a gente ter um teste mais puro. Então, daqui a pouco não deu certo o teste, mas não tem como a gente saber, não necessariamente pela eficácia do produto que a gente estava querendo lançar. Então, acho que tem, sim, uma beleza de escolher um mercado, tanto para proteger o resto da operação, quanto para, eventualmente, tu poder testar com força. Também testar um pouquinho em cada lado, assim, em geral, tu acaba não tendo dado o suficiente para ganhar confiança, né, para refutar ou aceitar. Mas acho que depende muito caso a caso. A gente tem que entender. Nesse aí a gente errou. A gente errou completamente a escolha da cidade, da região. Mas aí, o teste requer bastante dinheiro para a gente testar de novo. E a gente perdeu um pouco a confiança de investidores e vai ficar para depois. Mas, assim, de maneira geral, a gente sempre testa. Dificilmente tem alguns tipos de iniciativa, mas são raros, que requerem um leap of faith, assim, do tipo, cara, não tem como testar. Ou tu vira o teu negócio e acredita que aquilo ali é o futuro, e vai e faz. Né? Esquece, assim, tu nunca vai ter certeza. Mas é muito raro. Em geral, a gente faz o MVP, sim, e aí mesmo quando a gente escala, a gente tenta escalar em fases. Assim. E aí o regional é o óbvio, mas a escolha da cidade ou da região é meio complexa, assim, depende, é meio um pouco de arte, um pouco de ciência. Assim. E a gente erra às vezes. Eventualmente, a gente não faz por cidade. Então, um exemplo quando não foi isso. A gente tem um modelo de venda diferente, onde a gente tem um time que acompanha o cliente, além do corretor. Tem um time interno que está cada vez mais virando também parte robô, etc., que vai acompanhando a jornada do cliente, ajudando o cliente a escolher outros imóveis que podem interessar ele para vender, vai aquecendo aquele lead, né, fazendo aquele cliente mais interessado numa compra, e garante assim uma experiência super fora do comum. Depois que a gente criou esse time, uma coisa super inusual para o mercado, a nossa conversão cresceu para caramba. Ela triplicou, basicamente, conforme a gente foi implementando, trazendo tecnologia junto. Então, ela super se paga. É um time mais barato, enfim. É um time super de vendas, assim, mas pessoas mais júniores. Né? Mas a gente queria entender, será que a nossa operação já está madura? O treinamento dos corretores, nosso produto, as automatizações, para a gente não ter mais esse time. Esse aí a gente entendeu que regionalmente não faria sentido. Então, o que a gente fez foi que a gente pegou usuários de todos os canais, totalmente aleatório, como a gente tem um volume muito grande, né? Foi fácil. A gente pegou, 10 mil usuários em uma semana, mas, uma roleta pelo Brasil, e tirou, simplesmente desplugou esse canal, desse atendimento, para a gente entender o efeito mais diluído. Então, nesse caso, fazia super sentido a gente fazer um teste mais global, mas, de novo, é um MVP, porque foram 10 mil testes de 300 mil usuários que entram na semana. Mas, em geral, a gente vai pelo regional. Assim. Aqui tem uma pergunta. Eu acho que tem uma... Só fazer um complemento aqui, Cris. Onde é que ficam as metodologias ágeis, né, quando a gente trabalha de OKR? Quando a gente olha aquele frame do John Doerr, em que eu tenho vou, objetivo, medido por, resultado-chave, fazendo a iniciativa, essa iniciativa, se eu quero chegar num lugar diferente, eu tenho que testar algo novo. Concordam comigo? Não vai ser fazendo algo que eu já conheço que eu vou chegar num lugar diferente. Então, essa iniciativa, que é um pressuposto de mudança, ela nos abre a possibilidade de a gente trazer as metodologias ágeis para que eu não faça toda uma iniciativa enorme e, no final, chegue na conclusão de que não era exatamente isso
que ia gerar aqueles KRs, ia gerar aqueles resultados chaves. Então, as iniciativas, elas têm esse pressuposto de incentivar as metodologias ágeis em processos de validação. E, trazendo um pouquinho sobre o processo de validação, acho que 2 contextos. Primeiro, que a gente pode fazer etapas de validação. Então, eu crio um micro para depois do macro, do mais empírico para o mais real. Em segundo, que em cada etapa eu preciso ter muita clareza de quais são os dados que eu quero validar. O que exatamente eu quero quando eu estou fazendo aquela prototipação. Eu acho que esse é um dos erros mais comuns. Muitas vezes a gente, tivemos uma ideia aqui, vamos fazer um protótipo, mas a pergunta é o que exatamente a gente quer com esse protótipo. Porque, inclusive, isso vai fazer com que a gente capacite aquele protótipo de uma maneira a nos dar as respostas que a gente quer. Ele, aí depois ele lá. Valeu, obrigado. A minha dúvida é o seguinte sentido: além dos OKRs utilizar para objetivos de negócio, vocês vêm também utilizar para a questão do time, tipo NPS, satisfação das pessoas, capacitação, rotatividade. Mas como é que vocês vêm conectando isso, né? Então tem a visão cliente e visão pessoa, assim, como vocês conectam isso usando OKRs, né? Posso puxar? Cara, 2 níveis, assim. Primeiro, como ferramenta de gestão. Hoje é a minha principal ferramenta de gestão. Acho que o time bom... Obviamente que as pessoas gostam de um campus legal, de ter 60 dias de férias, de ter trabalho remoto, ter off-site, isso tudo ajuda. Mas gente boa não fica na empresa por isso. Gente boa fica na empresa porque se sente desafiada e porque se sente parte de algo maior com mais gente boa. E o OKR nos dá isso, ele potencializa isso. Porque eu estava te falando, tem o ritual, tem a troca. Pô, o fulaninho está fazendo X, o Zezinho está fazendo Y, estão entregando. Eu sou parte disso, eu também estou entregando. Esse negócio de usar o OKR para botar uma meta desafiadora, que faz o cara se sentir que está se desenvolvendo indo atrás, que tira dele tudo que ele tem para dar. Né? Isso motiva muito gente boa. Eu acredito muito nisso. Óbvio que o resto é importante, principalmente o ambiente saudável, né? Ambiente não tóxico, que funciona e tal. Mas acho que o OKR ajuda até nisso, porque ele estimula a troca, estimula o senso de equipe. Os OKRs são uma coisa que eu não falei, a gente tem muito OKR compartilhado. E eu forço muitos times cross. Então, o time comercial tem 3 OKRs, por exemplo, o diretor comercial. 2 deles são compartilhados com o time de produto. Um deles é compartilhado com o time de marketing. O que isso faz? Isso, naturalmente, já estimula a troca. Não é eu contra ele, não é eu sozinho aqui no meu silo. Nós juntos temos esse objetivo conjunto. E é aquela troca mensal que eu te falei ajuda, enfim. Segundo, a gente usa como OKR também, em geral uma Health Metric que eu estava chamando, mas ele é o primeiro que a gente olha, para todos os líderes, o ENPS e o Churn, que você estava falando. E a gente mede o ENPS trimestralmente, a gente mede o Churn mensalmente, agora a gente está vendo um termômetro também, então temperatura mensal de como as pessoas estão se sentindo. Isso é super importante. Então, naquela reunião mensal que eu te falei que a gente tem, todos os líderes trazem as pessoas críticas, trazem as pessoas que estão indo mal, as pessoas que estão indo bem, as pessoas que são importantes para o negócio que a gente não pode perder. Discute uma a uma, mas sempre olhando métrica. É NPS, Churn e a questão do termômetro. É super importante. Assim. Como é que é teu nome? Rafael, e tu é de qual empresa? Da GX2. Até outra empresa que a gente está fazendo um trabalho lá. É muito bacana quando a gente vai olhar para a definição dos objetivos estratégicos, que o Arthur tão bem falou na fala dele, que é o ponto-chave. Porque depois que eu tenho bem claro quais são os meus objetivos estratégicos, trazer quais são os meus KRs, né, os meus resultados-chave, ou seja, esse conjunto de indicadores, fica muito mais fácil. E aí, normalmente, a gente tem um objetivo estratégico de resultados financeiros, e aí eu posso ter lucratividade, eu posso ter faturamento, eu posso ter endividamento, eu posso ter uma série de contextos relacionados a resultados financeiros, performance financeira. A gente tem experiência do cliente, aqui tem alguns exemplos. A gente pode ter um objetivo estratégico, ou seja, um OKR de time, e aqui eu posso ter NPS, eu posso ter churn, eu posso ter taxa de desligamento, eu posso ter turnover, eu posso ter uma série de fatores, eu posso ter turnover da liderança, né, fazer um específico da liderança, ou de pessoas chaves, não são necessariamente líderes, mas são pessoas que eu não posso perder, e aí eu posso medir o turnover das pessoas de uma forma diferente do resto do time.
Eu posso ter um turnover, um OKR, desculpa, de internacionalização. Então, é essa composição de objetivos estratégicos que vai justamente trazer aquele gap em relação ao meu momento atual para onde eu quero chegar. É essa definição que vai fazer com que a gente apure os resultados chaves e a gente questione o time, né, ou engaje o time a inovar com iniciativas diferentes para a gente chegar nesses resultados. Até para complementar, é bem isso. A gente hoje, acho que nenhum time meu tem como OKR ali um NPS, é Health Metric, né? Então a gente acompanha porque os times estão bem. Há 1 ano e meio atrás teve um caso de um cara que é super overperformer, assim, um cria da casa, trabalha comigo direto há 4 anos, eu levo ele para onde eu vou, assim, sempre dou os projetos, mas é um overperformer. E às vezes essas pessoas, quando estão pegando times maiores, tendem a não saber até onde ir, esticar o time demais. O que estava acontecendo é que ele estava botando pau no time. E começou a cair o NPS dele. O time dele, por 2 trimestres consecutivos, ficou num nível bem salutar, assim, muito abaixo da média da companhia, que é super saudável. E aí eu sentei com ele e falei, cara, acho que a gente deveria ter o NPS como um dos seus OKRs para os próximos 6 meses. O que isso fez? Isso fez a gente pensar em iniciativas. Ele colocou em todos os gerentes dele também o NPS, até o momento que voltou para uma média bacana. Mas aí estava lá, no topo da cabeça dele, e a gente estava pensando nas iniciativas específicas que vão além do que a empresa faz de legal. Tinha ali uma doença muito maior no time dele do que no resto. Então a gente estava intencionalmente gastando tempo em ter iniciativas estratégicas que levantavam aquele indicador. A gente já fez isso, mas é sempre em casos mais críticos. Assim, se a empresa estivesse mal para caramba, talvez a gente tivesse essa métrica para todo mundo, né? Legal. Parabéns aí pela apresentação, um ótimo conteúdo, muito direto e claro. Meu nome é Marcelo Borba, eu trabalho na Crédito Real. Quando a gente fala de OKR, é algo bem interessante, assim, porque dá simplicidade, né? Faz definir os principais indicadores. E isso, uma premissa básica, é fazer com que toda a empresa saiba quais são os principais objetivos. Quando a gente fala aqui de metas esticadas, metas ousadas, achei bem interessante, assim, quando pergunta para a pessoa diz, olha, eu não sei como vou chegar, não tem como, muitas vezes, tem esse primeiro impacto. Queria que vocês falassem um pouco da segurança psicológica, né? Porque quando a gente fala para aquela pessoa lá que está batendo recorde, ok, né? E aqueles que não estão conseguindo, que não conseguiram perceber isso, como é que a empresa lida? E dentro também de todos os KPIs, uma grande dificuldade que se tem é definir quais são os OKR, né? De todos os nossos indicadores, quais são os principais, como é que vocês utilizam assim, para tomar essa decisão? Pô, cara, ótima pergunta. Eu acho que esse é um tema super importante, assim, para ter as duas coisas caminham junto, né? Para ter um ambiente de alta entrega, tu precisa da segurança psicológica. E sem a segurança psicológica, tu pode tocar a meta que quiser, mas não vai ter uma alta entrega. Não é sustentável. Pode ter em um trimestre, mas no outro vai cair. Vai ter churn de gente, as pessoas vão sair por problema psicológico, vão ficar paradas, não vão conseguir entregar o seu melhor. Então, é super importante isso. É por isso que eu falei da questão da construção top-down, bottom-up. Nunca é uma discussão de, cara, essa aqui é a sua meta, vai embora. É sempre uma decisão conjunta. Eu nunca cheguei para alguém e disse, cara, tá aqui, ó, você tem que fazer 10 vezes mais no trimestre que vem, vai lá, te vira. Cara, isso aqui é nosso. Eu tenho que entregar isso aqui. Como tu me ajuda a gente entregar isso aqui como time? Tu está dizendo que vai entregar 10. Eu entendi que tu tem 5 iniciativas e, em geral, o que a gente faz é uma bridge, sabe? Tipo, tá no 2, tá numa conversão de 5%, tem que chegar em 10%, digamos, né? De onde vem cada incremento? Aí ele vai lá, modela, diz, ó, tem iniciativa tal que traz 1 ponto percentual. Iniciativa tal traz 1,5. Se ele me diz, cara, tem até 9%, provavelmente eu não vou puxar ele. Se ele está no 10%, o que acontece é que chega num momento que a segurança psicológica é tão alta da troca, que ele naturalmente vai dizer, cara, eu sei como chegar no 11, vamos botar 12. Entendeu? Isso acontece já para, cara, assim, 90% dos meus times. Mas são times que eu estou trabalhando junto há 2, 3 anos. Então, a gente já criou isso. Eu acho que essa negociação e está sempre aberto, e está pronto para quebrar prato, para explicar o porquê, para receber um não e dizer, tá bom, tu está certo. Sabe? Acho que é parte do jogo também, não é tipo one way. Cara, te vira, vai lá. É isso que tem que fazer. Sabe? Aí não funciona, é bem o que tu falou, vira uma gestão totalmente autocrática. Isso não retém gente boa, eles não se sentem partes, tudo que a gente estava falando de objetivo cai por terra, né? Então acho que é bem no como tu lida na construção da meta, assim, sabe? Deixa eu complementar aqui. Os OKRs, eles pressupõem uma estrutura de governança diferente daquela que normalmente a empresa tem, né?
aquela estrutura triangular, etc., ela é uma estrutura que não atende necessariamente os objetivos estratégicos da empresa. Quando a empresa define objetivos estratégicos, a gente consegue criar uma governança responsável pelo atingimento daqueles objetivos. Então, a gente reestrutura a governança da empresa com o viés de atendimento dos objetivos. Uma das maneiras que a gente tem para fazer isso é a gente criar squads para cada objetivo estratégico. E aí, quando eu trabalho, para conceituar um pouco, alguém já assistiu aqui o Sniper americano? Levanta a mão quem já assistiu aqui. O que era o Sniper americano? Aquilo é um esquadrão de guerra, em que a gente tinha o Sniper, a gente tem um cara que fica no rádio, tem um cara que fica fazendo a retaguarda e tem um cara que fica dirigindo. Ele é um time multidisciplinar, autogerenciável, que logicamente está dentro de uma estratégia global, mas que dentro daquele contexto ele tem total autonomia. A gente consegue replicar esse contexto para dentro das empresas, fazendo com que, para cada objetivo estratégico, eu também tenha uma pessoa de cada área que é conectada àquele objetivo e que vai conseguir não só fazer a interlocução interna, mas a interlocução externa, que é o processo de comunicação, para que aquele objetivo ele seja bem alcançado. Dentro desse contexto, quando eu crio um squad, e diferentemente de uma estrutura organizacional triangular, em que eu tenho um chefe em cima e as demais, os analistas, vamos dizer assim, um gerente em cima e os analistas embaixo, isso pressupõe a responsabilidade para o resultado concentrado naquela pessoa que está em cima. O squad, ele tem um pressuposto diferente, ele é um triângulo invertido, em que eu tenho todo mundo participando com igualdade de condições e sem hierarquia, e aqui vem um processo importante em relação à segurança psicológica, porque dentro do squad eu posso ter o CEO, eu posso ter o analista de marketing, eu posso ter o gerente jurídico, eu posso ter o cara do marketing para, por exemplo, construir um processo como o cashback, né? Mas dentro daquele squad eles têm um nível de importância igual, todo mundo é a mesma coisa. A única coisa que a gente tem de diferente é um OKR Master, que é aquela figura que vai fazer a organização dos processos. Porém, ele não fica em cima responsável pelo resultado, ele fica abaixo responsável pelo processo, fazendo com que toda a cadeia de cima seja responsável pelo resultado. E esse movimento ele é super interessante porque para a pessoa entrar nesse processo, ele não precisa necessariamente nascer com a segurança psicológica. O próprio processo de interlocução entre o squad e dentro e fora do squad vai fazer com que a pessoa tenha cada vez mais senso de pertencimento, cada vez mais visão estratégica, cada vez mais sentimento de dono, cada vez mais relação de causa e efeito das iniciativas, cada vez mais conhecimento do negócio, e isso naturalmente vai gerando a segurança psicológica que tu disseste, que é tão importante para o processo. Quando a gente trabalha com OKRs, a gente tem um pressuposto de evolução do time. Então, a gente não precisa trazer só, entre aspas, aquele time já preparado. Muito pelo contrário, ele é uma super ferramenta para a gente ter a potencialização dele. Quanto que a gente não fala, poxa, eu gostaria de ter mais sentimento de dono na minha equipe, eu gostaria que a turma tivesse uma visão mais estratégica, eu gostaria que a turma fosse mais protagonista. Mas a pergunta que eu faço é, qual é a ferramenta que tu faz para as pessoas fazerem isso? Terem esse movimento. E essa é a condição que os OKRs geram, a partir de um pressuposto de potencializar a capacidade de cada um através de um processo bem estruturado e com uma governança bem definida, focada nos objetivos. Os OKRs compartilhados que eu tinha mencionado antes, eles efetivamente criam isso, criam squads, né? No fim do dia que a gente tem lá são 5, 6 pessoas, em geral não são do mesmo nível, tem gerente, tem head, tem diretor, dependendo da área, é o marketing, é o produto, é o comercial, num mesmo projeto, com o mesmo objetivo, indo atrás daquela meta. Aí quando tu está compartilhando, tu entende que não é pessoal. Pô, não é o meu gestor que está socando isso aqui na minha cabeça, né? É um projeto que é importante para a empresa, essa métrica é uma medida de sucesso para ver se esse projeto está entregando o que ele precisa, ou se a gente precisa, porque justamente não é assim, vou entregar uma feature X. Não importa se a feature não trouxer o resultado que compõe o futuro da empresa. Então, aquela meta ela serve muito mais para medir o sucesso do objetivo do que dizer se tu é bom ou ruim. Porque, às vezes o que tu
setou como uma estratégia, não é o certo. E aí tu pivota, pede mais 3 meses. E aí vem um pouco da gestão, tá aberto. Eu já dei 100% de atingimento para alguns times meus, por um OKR que ficou em 0%. Porque no fim do dia eles tiveram a inteligência de dizer, cara, isso aqui não está chegando um dia chegar. Vamos para um outro lugar. Entendeu? Então não é sobre o bônus, não é sobre a meta na cabeça da pessoa, é sobre a empresa criar aquele caminho e aquela medida de sucesso que a gente está indo naquele caminho. Né? Pessoal, eu vou liberar mais 2 perguntas que tinham me pedido. E aí depois eu vou ter que encerrar, mas eu acredito que os meninos fiquem por aqui. E aí qualquer coisa vocês direcionam diretamente para eles. Bom, pessoal, bom dia. Parabéns, então, Felipe e Arthur, pela talk. Tá ótima. Então, eu sou a Tábada. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte, né? Dado o contexto de uma organização ambidestra, eu queria verificar como é que vocês fazem para trabalhar os OKRs relacionados a futuros, né? Futuros plurais, enfim, cenários em que vocês ainda não conseguiram vivenciar, não construíram produtos, serviços, experiências, enfim, como é que consegue encaixar esse horizonte de inovação, né, que ele tem a possibilidade de mudança constante, enfim, como é que vocês trabalham esse tema? Eu vou deixar a resposta contigo, mas só para conceituar, que as perguntas mais difíceis eu olho para o Arthur, as que são mais facilzinhas eu já vou direto. Mas só para conceituar, né, uma organização ambidestra. Uma organização ambidestra, que é o foco da tua pergunta, é aquela que ela entende que ela precisa, que o modelo de negócio talvez tenha data de validade e que ela precisa criar um novo tipo de operação que possivelmente vai ser o seu negócio no futuro, né? É aquele protótipo que vai gerar um movimento de potencialização do seu futuro através de uma nova identidade, através de uma nova cultura, através de um novo modelo organizacional, ou seja, uma organização que nasce na outra com o objetivo de matar a principal, né? O que a gente tende a fazer, e isso até fala um pouco no Measure of Matters, eu acho que fala lá, o Google usa basicamente 60% de OKRs ligados ao negócio atual e 30%, 40% mais ligados aos moonshots, que eles chamam, né? Até bem legal, o Google tem uma área lá que eles chamam de Moonshot Factory, onde eles criam os tiros que, pô, você pode errar 50, mas se você acertar 1 na Lua, ele muda o mundo. É bem legal de ver os projetos que estão no Moonshots do Google. A gente faz parecido. Então, via de regra, tem times que são mais de execução e, às vezes, estão com OKRs muito mais ligados à execução. São avanços incrementais, né? Nunca é uma meta, como eu estava falando, mas são avanços na melhoria de conversão, é um canal novo, etc. Mas tem times que estão muito mais ligados à disrupção. É uma melhoria disruptiva, que pode engolir o negócio, que pode criar um novo negócio. O negócio de compra e venda, que é um dos negócios que eu toco hoje. Né? Quando eu comecei, a gente começou com 20 pessoas, chegou a 1.500 no meu time. Quando tinha 20 pessoas, ele não trazia nenhuma receita para a empresa. Mas ele era um dos 3 OKRs do CEO, para mostrar para a empresa que aquilo era muito importante para o futuro do negócio. Então, a gente estava reservando um espaço para o moonshot. Né? E aí, dentro para baixo, a gente ia fazendo as mesmas coisas. Assim. Em geral, está muito mais ligado aos times de inovação, de produto, de estratégia, alguns times específicos de operação, enquanto a gente deixa os OKRs mais de execução assim, para os times que estão tocando o dia a dia. Mas tem uma parte reservada para objetivos ligados a avanços disruptivos e não incrementais. Né? Todo mundo. Todo mundo precisa saber. Por isso que tem a mensal que todos os líderes estão, por isso que o CEO fala disso trimestralmente na reunião da empresa inteira, eu falo mensalmente para todo mundo. Eu não falei dos projetos, mas a gente tem, enfim, os projetos estratégicos, que são cross, que são squads, que a gente define com os times para chegar nos OKRs, e eles que setam os OKRs compartilhados. E a gente tem uma mensal com os squads, eu e o Vicente, que a gente fica lá, dependendo de 2 a 4 horas, é uma reunião longa, eles mandam material uma semana antes, com decks super grandes, assim, de discussão estratégica, para onde vai, o que a gente vai fazer diferente. Em geral, esses projetos setam OKRs que levam para um lugar totalmente diferente. Todo mundo na empresa sabe que esses projetos estão rodando, que eles são importantes. Isso faz com que a empresa, mesmo quem não está diretamente ligado naquele projeto, se mobilize para aquele negócio andar. Né? Isso foi um puta aprendizado que a gente começou a compra e venda, que foi o que nos tirou do monoproduto para o multiproduto. Né? Faz 3 anos, 2 anos e meio. Imagina uma empresa que foi criada dizendo que ia disruptar o mercado por meio do aluguel. Era uma lavagem cerebral que o aluguel ia mudar o mundo. Que era isso, era aluguel, né?
como que tu faz para pegar times matriciais de marketing, de brand, produto, atendimento não, agora a gente faz compra e venda e é tão importante quanto, a estratégia é outra. É ter os dois produtos, porque a gente atende o cliente melhor assim. E com os dois juntos, a gente provavelmente no futuro ainda faz um novo produto que é a mistura dos dois, que tu precisa estar no OKR, né? Por mais que aquilo não esteja ali, todo mundo tem que ver, todo mundo tem que saber. A última, que competir com a fome é injusto. Aqui em cima. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, Felipe? Rogério Pereira, eu sou da RDP Desenvolvimento Imobiliário aqui de Porto Alegre. Eu queria que, a pergunta vai para o Arthur, eu queria que ele falasse um pouco sobre o relacionamento e a aplicação do OKR em relação às equipes de autônomos, de corretores, que, em geral, é um público bastante indisciplinado, me parece assim um pouco difícil, né, da gente tentar aplicar isso quando nós temos pessoas que a gente não tem um controle, sobretudo pela legislação, que hoje é muito perversa, né? A legislação trabalhista ela te incomoda muito dentro da imobiliária. Aí vocês tratam isso de forma que isso não incida a um problema maior para a empresa, para o parceiro de vocês. Eu queria que vocês conversassem um pouco disso. E eu falasse também um pouquinho, me chamou a atenção que hoje vocês tentam entrar em nível Brasil, em todos os mercados que vocês atuam, com 100% dos imóveis, ou da oferta que tem naquela cidade, tu comentaste, que é um objetivo que está nos OKRs. Como é que vocês vão chegar nisso aí? E de que forma vocês vão fazer, ou organicamente, ou trabalhando daí com o mercado, com corretores, com imobiliários? Obrigado aí pela prazer. oportunidade. Valeu. Se quiser, a gente pode falar mais depois também, mas é questão de autônomo. Eles não são times, né? Não são da empresa, eles são parceiros. Então, não tem OKRs para eles. O que a gente tem é dentro da empresa, times que pensam na estratégia, no relacionamento com eles. E esses times, os nossos times CLT internos, que conversam com eles, que pensam no relacionamento, que pensam em como a gente compartilha a receita, enfim, quais são os produtos, os features que a gente entrega, como a gente atende melhor esses parceiros. A gente entrega aos corretores, a gente enxerga os corretores imobiliários como nossos maiores clientes, nossos maiores parceiros, né? É quem entrega a tecnologia que a gente desenvolve para o mercado. Essa é a importância, é gigante. Eu, eventualmente, acho até tão importante quanto o cliente final. Então, esses times que eu estava me referindo, que são times de tecnologia, são times comerciais que conversam, fazem as conversas, ouvem, treinam, etc. Esses times têm OKRs ligados à saúde do relacionamento com o parceiro. Então, é o NPS do parceiro, por exemplo. Então, a gente faz pesquisa trimestral e, eventualmente, novos mercados até, às vezes, mensal, de quão felizes os parceiros estão com o nosso serviço para eles, com o nosso relacionamento. Esses times têm uma meta para que os parceiros estejam felizes. O nosso time interno, né? Não, o externo não tem meta. A gente não tem meta, ele trabalha. O time interno usa a tecnologia, as alavancas que eles têm, quanto a gente paga, né, de dividir receita, como os processos funcionam, como o atendimento funciona, etc., para não perder parceiro, que é uma meta. Qual que é o churn? Quantos parceiros a gente está perdendo num mercado específico? A gente entende quem performa bem, quem performa mal, quem está aderente à plataforma, quem abre muita hora, quem faz muita visita, quem atende bem o cliente, os clientes e quem estão felizes. Então, a gente está controlando, porque a gente não pode perder esses caras que gostam da gente. Ele está feliz? Se um cara que está trabalhando 7 dias por semana usando nosso serviço, sai de um dia para o outro, isso é um péssimo sinal, né? Então, a gente tem lá, 50% tops, né? Os que mais fazem visita, os que mais entregam contrato, os que melhor atendem os clientes. A gente tem uma métrica para saber quem são. A gente não pode perder nenhum. Então, esses times, tanto de produto, que é o time que desenvolve as ferramentas para os parceiros usar, quanto o time que se comunica com eles, que treina eles, que está ali mais perto, eles não podem perder nenhum desses 50%. Então, a gente está controlando esses times internos para eles estarem cuidando e melhorando o serviço para os parceiros. Mas posso te contar mais depois também. Sobre os 100% dos imóveis, né? Cara, a visão está muito a ver com como funciona o mercado americano, né? Acho que você deve conhecer bem, mas para quem não sabe, nos Estados Unidos existe um negócio chamado MLS, Multiple Service Listings, quer dizer que todos os anúncios do mercado estão em um lugar só. O que isso implica? Para imobiliário, para corretor, é muito melhor, porque eles não ficam brigando pelo mesmo anúncio. O anúncio é um anúncio, é um imóvel, o imóvel está lá igual. Tu não precisa ficar brigando para receber aquele imóvel, ele já está lá. Se tu tiver um cliente para ele, tu leva ele lá. Então, tu perde menos tempo com isso. Né? Para o cliente é muito melhor, porque é fácil de encontrar, ele sabe um lugar que está tudo, então ele vê tudo que está disponível no mercado ali. E o mercado acaba trabalhando mais em parceria, que é a nossa visão final,
que acaba aumentando o número de transações. No Brasil hoje... E o vendedor não tem aquele monte de corretor tirando foto, Diferente, fazendo vídeo exato. dentro da sua casa, né? Exato. E acaba aumentando a colaboração, que é o objetivo final, né? A gente cada vez menos se enxerga como imobiliária digital, que foi como a gente começou, e cada vez mais a gente se enxerga como plataforma. Ou seja, a gente não faz bem o atendimento ao cliente, a venda. Isso é o corretor que faz bem, o imobiliário que faz bem. Mas a gente faz muito bem a desenvolver tecnologias e processos que podem empoderar esse atendimento. Inclusive, eventualmente, criar esse MLS. Né? Criar esse espaço onde todas as imobiliárias do mercado que trabalham comigo, corretores, não precisa ficar correndo atrás de imóvel. Está aqui, o cliente já... Tu tem um cliente teu, tu não vai ficar dividindo esse cliente com o Google, com o Zap, né, gastando para... Tá aí, o cliente é teu, ele é teu, porque tu já tem todos os imóveis para mostrar para ele. Então, isso acaba aumentando o número de vendas e todo mundo ganha mais. Nos Estados Unidos, hoje, um cliente médio compra 4 imóveis na vida. O estoque gira 4 a 5% ao ano. No Brasil, ele gira 1% ao ano, ou seja, nos Estados Unidos, 5 vezes mais de liquidez. Por que isso acontece? Porque o processo lá funciona aqui, o mercado é quebrado, certo? Então, o que a gente está tentando fazer é abrir a nossa... Isso é o outro negócio que eu toco, né? Como a Amazon deixou de ser bookstore e virou, além da bookstore, que tem os livros da Amazon lá e hoje outros produtos, as outras bookstores entraram no digital e pegaram esses serviços todos para, enfim, se reinventar, trabalhar melhor, vender mais, e acabou melhorando a vida de todo mundo. Então, o que a gente está fazendo hoje é abrindo essa plataforma para imobiliárias. Os corretores, a gente já tem os parceiros, mas a gente está abrindo para as imobiliárias também, onde elas podem anunciar os seus imóveis. Não precisa anunciar todos, anuncia os que tiver vontade, mas a ideia é que seja tão bom que, eventualmente, tenha uma corrida para anunciar. Quem anuncia primeiro fica com aquela vaga, então não tem vários imóveis que no Zap, né? É um imóvel, o primeiro que anunciou está lá. Esse imóvel é meu nesse MLS. Né? E quem chegar depois pode visitar e vender aquele imóvel, mas a comissão da captação fica com quem? Isso. Mas aí, anunciando ali, essas imobiliárias e corretores, eles entram no nosso sistema. Então, o que acaba é que a gente consegue trazer a nossa tecnologia para todos esses parceiros, a gestão de bypass que eu estava falando. Cara, isso é um problemão para qualquer imobiliário. Né? Qualquer imobiliário hoje tem corretor que faz a venda por trás. Se ele conseguir, ele vai fazer. Né? Muitos deles, pelo menos. A gente, quando você atua no nosso sistema, consegue te entregar isso como serviço. E isso acaba organizando o mercado, aumentando a liquidez, a transparência, etc. A gente traz nossos dados, as serviços imobiliários, as fotos profissionais, etc. Então, no fim do dia, a ideia é essa, a gente conseguir concentrar esse estoque todo, não só para o nosso benefício. Eu prefiro ter 20% de uma torta grande do que ser 100% de uma torta pequena. Né? E a gente entendeu que para a gente conseguir mudar o mercado, a gente é muito mais poderoso junto, unindo todas as empresas, unindo todos esses prestadores de serviço, ao invés da gente ficar competindo com a tecnologia, com algo que a gente não faz bem. Entendeu? Mas posso explicar mais depois. Desculpa se eu falei muito, gente, que esse tema me empolga, é super interessante. Assim, acho que como a gente vai mudar o mercado de novo aí nos próximos anos. Pessoal, muito obrigado. Bora almoçar. E se precisarem de qualquer dúvida e tudo mais, contem comigo, contem com o Arthur, a gente fica super à disposição. Muito obrigado.